Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez juntos, mesmo distantes, um pouco separados, mas juntos, em um só coração, podendo louvar e agradecer o nosso Deus. O Senhor está aqui, o Senhor está em sua casa. A palavra nos diz que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Ele estaria. Sempre contamos com isso, em pedir e alimentar o nosso coração, e sermos pelo menos um desses que estarão entre os 2 ou 3 reunidos em seu nome. Te convido nesse momento a abrir o coração, a abrir sua mente, a acalmar, a silenciar tudo que está à sua volta e de certa maneira se voltar a Deus, para que juntos possamos adorá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo nesse momento online, mas de culto ao nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, convide as pessoas que estão mais próximas aí na sua casa, fala para aqueles que estão no quarto, virem para a sala ou se reunirem onde você está. Tem algumas pessoas que ainda estão entrando agora na live. Fique à vontade, mas especialmente volte seu coração para o Senhor. Ele é o motivo da nossa canção e é por causa dele que estamos aqui. Estão chegando aqui algumas mensagens, pessoas perguntando se vai ter o culto. Já está aqui rolando, viu gente? Já está acontecendo. Mande uma mensagem para alguém, mande o link desse site aqui do Facebook, o link aqui do Facebook para os seus amigos, para os seus familiares. Você que está no Instagram, vai no canto direito, inferior, clique nessa setinha, clique nesse aviãozinho, mande um aviãozinho para todo mundo que você conhece, chame para assistir esse momento que teremos aqui juntos de adoração ao nosso Deus. Você tem motivos para agradecê-lo? Eu creio que sim. É hora da gente falar com Deus. Oremos, queridos, oremos. Te louvamos, Santíssimo Deus e Eterno Pai. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido a nossa alegria. Tu tens sido a nossa ajuda. No Senhor esperamos e pelo Senhor ansiamos, ó Deus. Suplicamos em nome de Jesus, favoreça-nos nessa noite. Ouça, ó Deus, o nosso clamor. Aceite a gratidão que existe no coração de cada um dos seus servos que aqui está nesse momento. E para a glória do teu nome, fale conosco. Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de júbilo, hoje podemos de fato nos alegrar. A ressurreição é real. Tu és o motivo da nossa alegria, ó Deus. Por isso suplicamos, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Tu és o nosso Deus. Aceite esse culto ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão ouvindo direitinho? Está tendo alguns ruídos aqui, talvez estejam sendo captados aqui pelos nossos celulares. Se você estiver ouvindo, mande um joinha, mande uma mensagem para a gente, tá? Vamos interagir em relação ao que está acontecendo aqui nesse momento. Quero chamar o pastor David. Louvemos a nosso Deus. Pastor David, por favor. Graça e paz, meus queridos irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite, para podermos cultuar ao nosso Senhor de forma, ainda que distantes, mas conectados nesse momento. Eu convido você na sua casa a abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós leremos do verso 13 até o 35. Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. E a palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?
ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que dessas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Talvez a gente possa começar esse momento aqui com uma pergunta: qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança para esses dias que nós estamos vivendo? Aqui nós estamos num lugar, num acontecimento ímpar da história. Jesus havia vindo para a terra. Jesus habitou no meio de homens e mulheres como eu e você. Jesus cumpriu todas as suas promessas. E agora nós vemos Jesus morto naquela cruz através desse texto. E esse é um dos acontecimentos da história bíblica do Novo Testamento que talvez mais se aproxima com o momento que nós estamos vivendo. Porque nesses momentos nós vemos os discípulos indo embora para suas casas, tristes, abatidos, com nenhuma esperança ou sem expectativa nenhuma. Alguns dos discípulos estão trancados em uma casa. Talvez a melhor história para esse momento é justamente essa, porque ela conecta a mim e você a esses discípulos. É certo que Jesus usa do sofrimento como matéria-prima para demonstrar a sua glória. E quando nós falamos de glória, nós estamos falando de uma palavra que remete ao caráter, à honra, à reputação de Jesus. E é interessante que nesse tempo de sofrimento, quando os discípulos, depois de 3 dias, já estavam voltando para a sua atividade normal, eles estão abatidos, eles estão entristecidos, eles estão sem expectativa nenhuma. Mas é nesse momento que o próprio Jesus se aproxima dos seus discípulos. É nesse momento que o próprio Jesus fala com os seus discípulos. E é nesse momento que o próprio Jesus se revela aos seus discípulos. E qual era a expectativa desses discípulos? Nós vemos no verso 21 que a expectativa deles era uma expectativa errada quanto a Cristo. Eles esperavam que Cristo fosse o libertador da nação de Israel contra o Império Romano.
Só que eles não compreendiam que a libertação que Jesus estava fazendo a nós, nesse momento da história, era muito maior do que qualquer império pudesse nos aprisionar. Jesus estava nos libertando do pecado, da morte. E aí nós vemos para os nossos dias hoje, quais são as nossas expectativas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid-19? Qual é a sua expectativa? O que você tem esperado de Jesus nesse tempo? É certo, meus queridos, que Deus ama os seus discípulos, mas também é certo que Ele jamais irá nos isentar do sofrimento, porque Ele escolheu deixar eu e você passarmos por esses momentos, para nos mostrar algumas coisas. A primeira que eu queria destacar é para mostrar para mim e para você, que eu e você não somos autossuficientes. É verdade que no Jardim do Éden, Adão e Eva, ao desobedecerem a voz, o comando, a lei do Senhor para eles naquele lugar, eles estavam bradando em alta voz que eles eram autossuficientes e que eles não precisavam mais do domínio de Deus sobre a vida deles. E é verdade que eu e você, nós crescemos desde pequeno, sabendo e sendo enganado de que nós não precisamos de nada e nem ninguém para alcançar os nossos objetivos. E o sofrimento, e a pandemia, e o coronavírus mostra para mim e para você que nós precisamos muito de Deus e também uns dos outros. Nós não fomos chamados para andarmos sozinhos, nós não fomos chamados para sermos donos da nossa história, nós fomos chamados a depender de Deus e andar em comunidade. Uma outra faceta que o sofrimento traz para nós é a capacidade de demonstrar a glória de Deus em nossas vidas. Porque Deus está conduzindo a história e Ele quer que eu e você dependamos dEle exclusivamente. E é no sofrimento que Deus demonstra o seu caráter como um Deus bondoso, como um Deus que protege os seus. É no sofrimento em que nós podemos ter o nosso coração sensível a quem Deus é nesse momento. Se agarre nisso, se apegue em Deus. E é no meio do sofrimento que Deus mostra quais são os ídolos do nosso coração. É verdade que João Calvino já disse, e eu concordo, que nós fabricamos ídolos todos os dias no nosso coração. E no meio do sofrimento nós vemos toda a potência mundial, todas as nações, todos os poderosos se curvando com medo de algo invisível, de algo que mostra a fragilidade do nosso coração e mostra muito bem quem está no centro do nosso coração. Depois, no texto, lá nos versos 33 a 35, de abrir os olhos dos discípulos quanto a essas realidades, mesmo em meio ao sofrimento, nós vemos que Jesus capacita os seus discípulos para continuarem a missão para a qual eles e nós fomos chamados. E é por causa desse dia, é por causa dessa ressurreição, que a nossa família, que a nossa vida e que a nossa missão foi totalmente transformada. Foi dado a nós um significado ultra e mega importante após a ressurreição do nosso Mestre. E nesse lado de cada cruz, depois da ressurreição de Jesus, a única garantia que Jesus nos dá é que Ele jamais deixaria de estar ao nosso lado. Ele não nos isenta do sofrimento, mas Ele se dá a nós, e Ele promete estar ao nosso lado todos os dias da nossa história. Meu querido, minha querida, é nesse tempo de sofrimento que você precisa estar atento, porque é nesse tempo que Jesus se aproxima de nós.
É nesse tempo que Ele se revela a nós. É nesse tempo que Ele fala conosco, e não existe outro meio a não ser as santas e sagradas Escrituras. Deus fala conosco, Deus se revela a nós, e Deus promete a nós estar do nosso lado. E é nesse tempo de sofrimento, de tristeza, de abatimento, que nós temos Jesus dizendo a nós: vocês não são autossuficientes, vocês precisam de mim, sem mim nada vocês poderão fazer. É nesse tempo de sofrimento que Deus revela o seu poder, a sua sabedoria, a sua glória, o seu caráter, como um Deus amoroso que cuida e zela pelos seus. E um dos textos que traz essa certeza para nós é o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Porque a ressurreição, a vida está em Jesus. E isso muda completamente o modo como nós enxergamos a Deus em meio ao sofrimento. E por último, Jesus usa do sofrimento para quebrar os ídolos do nosso coração. Onde você tem apoiado a sua expectativa? Em quem você tem depositado a sua esperança? Na sua situação financeira? Você está vendo que ninguém tem expectativa nenhuma do que será daqui 2 meses. Talvez você está colocando a sua expectativa em pessoas. E Jesus, nesse tempo, está quebrando um a um dos ídolos que nós temos colocado no nosso coração. Eu quero encerrar esse momento lembrando de uma história que talvez você já ouviu. É a história da mãe pássaro e do lenhador. A história diz que a mãe pássaro estava querendo construir o seu ninho para abrigar os seus filhotes e construir a sua vida e a sua família naquele bosque. E ela foi e pousou em uma das árvores. Mas o lenhador sabia que aquele bosque logo seria totalmente retirado dele, todas as árvores. Então o lenhador, pensando na mãe, nessa construção de família, o lenhador pega o seu machado com a ponta inversa e bate nas árvores, para que a mãe pássaro saísse dali. E a mãe pássaro sai e vai para uma outra árvore. E o lenhador, mais uma vez, vai lá com o seu machado, bate naquela árvore, chacoalhando. E assim sucessivamente, a mãe pássaro não sabia mais o que fazer. Até que ela avista uma alta rocha e voa para bem longe desse bosque e se refugia nesse lugar. Então o lenhador, satisfeito com aquilo, deixa-a em paz. Essa história mostra a nossa história, porque nós queremos construir a nossa vida, nós queremos construir a nossa história, nós queremos construir o nosso legado, a nossa família, em árvores que serão totalmente destruídas, porque ninguém subsistirá. A nossa reputação, o nosso dinheiro, a nossa família, tudo isso um dia poderá ser cortado de nós. Até que quando nós avistamos uma alta rocha segura, um abrigo maravilhoso, e nós depositamos a nossa vida diante dessa rocha. E todos nós sabemos que a nossa vida precisa ser depositada em Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso abrigo, nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. A mensagem de hoje é que nada, nem ninguém pode deter a Jesus. E nada, e nem ninguém pode deter um coração entregue a esse Jesus. Deposite a sua vida, deposite a sua história, deposite a sua expectativa, deposite a sua esperança na rocha perfeita,
que é Jesus Cristo. Convido você a fechar os seus olhos. Nós iremos orar. Deus, muito obrigado, porque esse dia é o dia tão importante, porque a nossa esperança, ela morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, para satisfazer a ira do Senhor contra nós pecadores. Mas ao terceiro dia, toda a história teve um novo rumo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi assunto aos céus, está à destra de Deus, e Ele é quem intercede por nós, e Ele passou por todos os sofrimentos que nós possamos estar passando, e Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e nos mostrou que há esperança, que há expectativa, mesmo quando nós estamos tristes, angustiados, abatidos. Nós precisamos depositar o nosso coração na rocha mais alta, que é Jesus Cristo, um nome pelo qual todos nós um dia estaremos de joelhos diante dele, clamando: Jesus é o Senhor sobre todos e sobre todas as coisas. Obrigado, porque o sacrifício, a entrega e a ressurreição de Jesus mudou a nossa história. Se estamos aqui hoje com o coração confiante no Senhor, é porque o Senhor mora dentro de nós. O Senhor mora dentro de cada um de nós, através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela obra maravilhosa do Evangelho em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vocês estão ouvindo bem em casa? Oi? Vocês estão ouvindo bem aí? Vamos cantar um cântico que fala uma mensagem especial sobre esse dia tão especial para todos nós. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. Nós vimos ali que a mensagem travou um pouco para algumas pessoas. Talvez seja necessário você sair e entrar novamente. Faça isso. Mais uma vez quero te incentivar. Vá marcando, você que está no Facebook, marque o nome de algumas pessoas nos comentários aí da página. Marque o nome dessa pessoa para que ela possa acessar e participar desse tempo conosco, especialmente se for da terceira. Você que está no Instagram, vá na parte inferior, tem uma setinha, um aviãozinho, e compartilhe isso com os seus contatos também. Tudo bem? Vamos cantar? Deus enviou? Vitória
nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Cante na sua casa. No amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Senhor Deus, as nossas vidas estão em Suas mãos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque em Ti podemos confiar. Tu és a alegria da nossa salvação. E como falamos, ó Deus, Tua palavra testemunha a respeito de Ti. Como já foi tão bem explicitado aqui, ó Deus, Tua palavra aponta para a grandeza do Senhor. E é por isso que nós podemos confiar, e é por isso que nós podemos ter esperança, e é por isso que os nossos olhos não ficam presos às circunstâncias do momento. Os nossos olhos estão em Ti. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Onésimo nesse momento para compartilhar uma palavra do nosso Deus. Olá, queridos, prazer estar falando com você. Um texto que eu gostaria de compartilhar aqui contigo é Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 de Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida cheia de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Esse momento que a gente enfrenta lutas e dificuldades, esse mundo é um mundo de dificuldades, de lutas. Nós precisamos de esperança. A minha esposa tem medo de túnel. Aí bem, estou entregando isso aqui. A minha esposa tem medo de túnel. Então toda vez que a gente vai viajar e entra num túnel, ela fica apreensiva, nervosa, medrosa, até que passa aquela situação. Todos nós somos assim em outras circunstâncias. Quando passamos pelo vale, pela dificuldade, pela luta, pela dor, pelo sofrimento, a coisa que nós mais esperamos é que tudo aquilo passe, e que do outro lado toda angústia, toda tristeza, toda tribulação, toda dor fique para trás. E a palavra de Deus nos diz que o Evangelho é o único que tem o poder de nos trazer plena esperança. O Evangelho tem um nome próprio, se chama Jesus. Jesus Cristo é a nossa esperança. O pastor David já falou isso aqui. Quando Jesus morreu, o inferno todo festejou. E quando Jesus estava no túmulo, o inferno todo cruzou os dedos para que ele permanecesse lá para sempre. Mas ao mesmo tempo o céu aguardava uma expectativa tremenda, grandiosa, a ressurreição de Jesus. E você que é conhecedor da Bíblia sabe que o céu venceu. Jesus ressuscitou. Aleluia. E Ele ressuscitou para nos regenerar, diz o texto,
para nos transformar para uma viva esperança. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele demonstrou o quanto Ele te ama, quanto Ele nos ama. Alguém disse que Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados e nos perdoar. E quando Jesus ressuscitou para viver a vida dele em nós. Portanto, a ressurreição de Cristo demonstrou o seu poder, rompendo contra a morte e deixando um legado tremendo de esperança para o nosso coração. A Bíblia diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança, através da sua ressurreição, para nos dar uma herança incorruptível. Portanto, além do presente mais lindo que você e eu recebemos, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nesses dias complicados você pode ter paz. Nesses dias complicados você pode ter alegria, você pode ter esperança. Portanto, se as lágrimas têm escorrido pelo teu rosto e têm te feito sofrer nesses dias, toda lágrima, toda dor, todo sofrimento causados por essa terra amaldiçoada por Deus, e se você tem sofrido principalmente porque você tomou a seguinte decisão: seguirei a Jesus, custe o que custar, saiba que Jesus te aguarda, o céu te aguarda, o céu fica de pé por você, porque você colocou a sua esperança em Jesus Cristo. E quando Ele te chamar, diz a palavra, Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, toda lágrima. Portanto, a nossa esperança se coloca, se baseia, se fundamenta em Cristo Jesus, para que tenhamos vida eterna no céu, vida para sempre no céu. Mas também é um tempo de o céu baixar até nós, mesmo nesses dias complicados, e a gente ter o coração cheio do céu, cheio da presença de Deus, para a gente superar as nossas dificuldades. Isso é a sua, isso é a minha, isso é a nossa esperança. Que Deus te encha, querido, da esperança que está em Cristo, esperança de vida eterna, esperança também de uma vida de continuar seguindo Jesus aqui nessa terra. Vamos orar? Pai, Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus maravilhoso, que enviou Teu Filho amado, bendito Jesus Cristo, para nos encher o coração de uma viva esperança. Através da ressurreição dele, Ele nos ganhou um legado imarcessível, que não murcha, na Tua presença, mas não só lá no céu, mas a partir de agora, a Tua presença morando em nós, para nos dar a garantia de que um dia moraremos com o Senhor. Guarda o nosso coração, que realmente possamos cantar de verdade, porque Jesus vive, posso crer no amanhã. Abençoe o nosso povo, Teu povo, que ora, consagra as suas vidas em esperança totalmente em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico, queridos? Deus tem sido bom para conosco, não tem? Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem enchido nossas vidas, e mais do que nunca é importante a gente se lembrar do quanto Deus é bom. Você tem motivos para agradecer a Deus? Queria te convidar nesse momento, se você tiver mais alguém em sua casa, para que vocês possam fazer isso. Vocês se lembrem do quanto Deus é bom, do quanto Deus tem nos abençoado, do quanto Ele é fiel. Tem dias que a gente não vai encontrar tantos motivos assim para encontrar a bondade de Deus, para perceber a bondade de Deus, mas isso é por causa das nossas falhas, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele nunca muda, não é verdade? Você tem motivos para agradecer a Deus? Deus é fiel, Deus é grande.
E eu creio que Ele está aí com você, assim como está aqui conosco também. Vamos cantar esse cântico? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chegou o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Cante com a gente. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Você crê nisso, meu querido? A palavra diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mais uma vez convido você a abrir o seu coração e nesse dia, independentemente do que tenha lhe acontecido durante a semana ou especificamente hoje, quero convidar você a listar as qualidades que você tem visto em Deus, o quanto você tem podido aprender de Deus e especialmente o porquê Ele é tão bom assim. A palavra dele diz que Ele é bom, que a bondade dele nos cerca, que as misericórdias duram para sempre, que é de geração em geração sua fidelidade. A palavra nos assegura que os planos de Deus não podem ser frustrados e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra também nos diz que, se formos fiéis até a morte, um dia o Senhor nos dará uma coroa, e não uma como a que recebemos ou podemos receber aqui nesse mundo, uma coroa corruptível. Não, o Senhor nos dará a coroa da vida. Por isso, liste motivos que você tem para agradecer a Deus e faça um exercício diário. Agradeça ao Senhor, louve a Deus. Especialmente hoje, temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Convido você a orar nesse momento. Quero pedir ao nosso irmão, pastor David, que faça a oração em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor jamais deixou de governar, sustentar e dirigir todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor tem conduzido a nossa história. E ainda que nós não saibamos
quais são os teus planos, quais são as tuas diretrizes para os próximos dias. Nós podemos confiar que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E a palavra do Senhor diz que um dia nós habitaremos na casa do Senhor eternamente. E é por isso que nós nos alegramos nessa noite. Obrigado por cada um de nós que está aqui nessa noite, porque o Senhor tem conduzido a nossa história. O Senhor é a viva esperança de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante a semana, nós refletimos muito a respeito de quem é o Senhor, do como Ele tem sido grandioso, de como é bom a gente poder sentir segurança, o tamanho do amor que Ele demonstrou para cada um de nós. Compartilhamos em alguns grupos de WhatsApp da igreja as palavras, o trecho das palavras de um pregador batista norte-americano chamado Lockridge. E ele pregou isso numa igreja batista. Batista não é primo não, viu, irmãos? Não tem essa história de batista ser primo não. Se batista for primo, significa que um é filho de Deus, o outro é sobrinho. Está errado isso. Batista é irmão em Cristo. Os batistas firmes com Deus, assim como os presbiterianos firmes em Deus também, assembleanos e todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. Ele pregou, na realidade, um sermão falando sobre a sexta-feira da paixão. E ousei fazer uma adaptação, não sobre sexta-feira, mas sobre domingo. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Hoje é domingo. Jesus segue intercedendo junto ao Pai. Novos Pedros podem estar dormindo, novos Judas podem estar traindo, mas Jesus está voltando. Hoje é domingo, o tempo está passando, os humoristas estão rindo, os céticos desacreditando, a multidão comendo chocolates, e eles nem sabem, mas Jesus está voltando. É domingo, os cristãos ao redor do mundo continuam sendo mortos, suas famílias continuam a chorar, enquanto outros negam a Cristo e precisam se lembrar que Jesus está voltando. É domingo, o povo está de quarentena, as informações são passadas, os jornalistas não estão parados, um vírus assola o mundo, mas ninguém fala que Jesus está voltando. É domingo, filmes são passados, jogos são lançados, o mundo distraído, enquanto Jesus está voltando. É domingo, as igrejas estão vazias, os bancos estão sem ninguém, mas veja, o túmulo de Jesus também está vazio, porque Jesus está voltando. É domingo, se pregos não conseguiram prendê-lo, se um túmulo não conseguiu pará-lo, é urgente que lembremos, Jesus está voltando. É domingo, o Espírito foi derramado, um selo nos foi dado, o Espírito e a noiva dizem vem, e a criação ainda aguarda, porque Jesus está voltando. Hoje é domingo, a esperança renasceu, a morte foi vencida, os pecados foram perdoados, e Satanás foi humilhado. É domingo, Jesus está vivo, os sinais estão sendo dados, céus e terra serão abalados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é domingo, é apenas um domingo, o Senhor Jesus está voltando. Louvado seja Deus, porque hoje podemos celebrar um domingo de glória. Louvado seja Deus, porque o nosso domingo não é o fim de uma história, é o início de algo que aguardamos ansiosamente, a volta de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Convido você mais uma vez a orar e agradecer a Deus. Quero convidar o pastor Onésimo para que venha nesse momento orar
clamar por todo aquele que crê, especialmente nesse momento, clamar por um mundo que ou vibra com as notícias que realmente só apontam para esse mundo, ou reclamam daquilo que está acontecendo. Um mundo que está distraído e precisa ter a consciência de que Jesus está voltando. Peço ao pastor Onésimo que ore por nossos líderes, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, bem como de todos os que estão a nos ver aqui nessa noite. Seja você da cidade que for, essa oração engloba seus líderes. Ore por eles. Eles precisam de sabedoria. A pressão está grande. Não é apenas um problema de saúde, algo econômico está por vir. O que nós esperamos é que, acima de todo medo, acima de todo tipo de solução, haja um desejo intenso por uma busca maior a Deus. Nós desperdiçaremos esse tempo, irmãos, se buscarmos talvez mais informações sobre um vírus do que informações a respeito daquele que está vivo. Ore nesse momento. Pastor Onésimo, vem nesse momento, ore aqui em nome de Jesus. Deus, a despeito de todas as dificuldades e crises que nós temos, que são peculiares a nós, o Senhor continua sentado no teu trono, reinando soberano, e o Senhor não perdeu o controle. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submetermos ao direcionamento do Senhor para as nossas vidas, e que esse momento que estamos vivendo sirva para que a gente foque o céu, para que a gente olhe para a esperança eterna, para aquilo que vai durar para todo sempre. Sabemos que o Senhor nos colocou aqui, o Senhor tem um mandato cultural para que nós realizemos, mas o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem uma nova terra e um novo céu, um paraíso lindo, reservado para aqueles que te amam. Essa terra passará, esses problemas ficarão para trás, essas lutas serão coisas do passado. Queremos voltar os nossos olhos para o futuro, um futuro que está reservado para todos aqueles que creem no Senhor. Desperta-nos, Deus, desperta todos aqueles que estão vivendo esses momentos difíceis, a olhar para o Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, porque só o Senhor é a nossa esperança, esperança de vida eterna, esperança de um novo céu e uma nova terra, esperança verdadeira. Clamamos, Deus, pelos nossos dirigentes da nação, que o Senhor convença-os de que precisam olhar para o Senhor, que precisam amar o Senhor, que precisam adorar o Senhor, temer ao Senhor de todo o seu coração e cuidar direito do povo que o Senhor colocou debaixo do pastoreio, do cuidado deles, Pai. Clamamos, Deus, pelas famílias, clamamos especialmente por aqueles que são filhos do Senhor de verdade, que eles sejam luz e sal nessa terra, iluminando e dando sabor a esse mundo tão confuso, tão sem direção, tão carente de olhar para Deus, de olhar para o Senhor e de, acima de tudo, aguardar ansioso a tua volta, porque lá na tua presença para todo sempre é que vale a pena. Por favor, não permita que nós coloquemos o nosso pé aqui nessa terra e enraizemos aqui, achando que o céu é aqui. Por favor, Senhor, queremos olhar para aquilo que realmente o Senhor quer que nós olhemos. Cuida do teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Não te ordeno, não determino, não tenho esse direito. Eu peço porque o Senhor mandou que nós pedíssemos. Confiamos na provisão do Senhor, mesmo em tempos complicados e difíceis. Os nossos olhos estão em Ti e aguardamos a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantaremos mais uma canção. Aproveite e se lembre e agradeça. A morte Ele venceu. Agradeça. O Senhor é motivo da nossa alegria. No início eras a palavra, com Deus mal te se
Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Filho. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Como é bom, Senhor, poder descansar em Ti. Como é bom saber que a morte não pôde pará-lo. Como é bom saber que aqueles pregos não tiveram mais poder do que a graça. E o seu poder se estende a pessoas tão limitadas e imperfeitas como nós. Seu poder se estende a sustentar uma família que, desesperada, não sabe o que fazer. Teu poder se estende para fazer com que uma mulher estéril possa se tornar mãe de filhos. O teu poder se estende a um pobre pecador que gasta todo o sustento de sua família no encosto da mesa de um boteco. O Senhor transforma
E essa transformação só é possível através do seu poder. Teu poder se estende e faz com que até mesmo a nossa própria razão não seja, ó Deus, tão grande assim. O Senhor faz com que o câncer possa ser curado, o adultério seja perdoado. O Senhor faz com que uma família que estava destruída, desfacelada, completamente sem esperança, possa voltar a se unir. Nós cremos no Teu poder, ó Deus. Não cremos naquilo que, ó Deus, a humanidade pode produzir. Nós não cremos que somos bons por natureza. Nós cremos no Teu poder. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos. É maravilhoso poder Te adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é certo que o templo está fechado, mas a igreja continua cumprindo a missão para a qual Deus nos chamou. E alguns meses atrás nós tivemos uma série de mensagens sobre missões, o que é participar da missão de Deus. E nós lembramos que o pastor Onésimo, pregando, disse a nós, através das Sagradas Escrituras, que o papel nosso é glorificar a Deus e sermos luz onde quer que estejamos. A missão continua. Nós precisamos glorificar a Deus e ser luz às pessoas. E é por isso que nós, como igreja, temos convidado vocês, que são discípulos de Jesus, a participar daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Você que puder, você que tem na sua casa à disposição, você traga para a igreja alimentos para que sejam montadas cestas básicas. Porque é certo que muitas pessoas que nós já assistimos, ou que ainda aparecerão, precisarão do alimento. E isso é participar da missão de Deus. É glorificar a Deus com aquilo que Ele nos tem dado e sermos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Então nós convidamos vocês a participar desse ajuntamento de alimentos, para que a gente possa abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. O Ministério C4, um dos ministérios da nossa igreja, está arrecadando. Se você não tem contato com qualquer um deles, você pode vir à igreja, que o nosso secretário Marcelo estará aqui à prontidão para pegar esse alimento, onde nós estaremos contando com a ajuda dos nossos diáconos para levarmos esse alimento às pessoas que precisam. Vamos participar daquilo que Deus está fazendo. Que Deus nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estou deixando minha Bíblia aqui de lado, irmãos. Misericórdia. Eu convido você a mais uma vez abrir a sua Bíblia. E agora no livro... Onde está o passador de slide aqui, pastor? Obrigado. Agora no livro de Isaías. Convido você a abrir profeta Isaías no seu capítulo 11, a partir do 6º versículo. Queremos informar apenas que o pessoal do Instagram talvez vá ficar um pouco fora do ar. Falta 1 minuto para que a live possa cair. Caindo, nós sugerimos para que você continue e já fique atento, porque ela já vai ser ligada automaticamente, já vai ser acionada automaticamente. Você clica no link e você já vai ser redirecionado para cá. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 11, veremos do 6º versículo em diante. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 11, do 6º versículo em diante. Um texto um tanto quanto estranho por causa das suas figuras. E, na grande realidade, um texto que aponta não para um momento específico, só que Israel vivia na época do profeta Isaías. Esse texto já apontava para Cristo. E mais do que isso, esse texto apontava para aquilo que vai acontecer conosco depois que todos nós estivermos unidos, juntos, por toda a eternidade. Assim está escrito então na palavra de Deus: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco.
não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar seus olhos e abrir o seu coração. Te louvamos, Santíssimo Deus e Eterno Pai. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança. O Senhor é aquele que sustenta nossas vidas, e é por causa do Senhor que estamos aqui. Te louvamos, ó Deus, porque se encontramos em Ti esperança para as nossas vidas, exatamente é por causa daquilo que Jesus fez por nós. Te louvamos, porque podemos sentir Sua doce e santa presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Se você talvez não tenha percebido, há uma menção aqui à raiz de Jessé. No primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías, o texto diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Se você puder, confira lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, pode conferir agora. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, você vai ver essa mesma menção se referindo ao Senhor Jesus. Depois de ressurgir, uma lembrança não do passado, não do domingo da ressurreição de Jesus, mas agora eu quero que nós nos lembremos de um futuro prometido pelas Escrituras. É tempo de olharmos para frente, olharmos adiante. É tempo de sim, colocarmos os nossos corações rendidos, dobrados, cheios de santa expectativa em relação ao que o Senhor vai fazer. O livro de Isaías é riquíssimo porque diz que diante dos homens cresceu, e também diante de Deus, um rebento, um broto tenro numa terra crestada e embraseante. A terra lhe era inimiga, seca, árida, negou-lhe a seiva. Torturado, retorcido, essa planta feia e sem nobreza não atrai quem passa por perto. Jesus, a gente vê isso logo no capítulo 53 de Isaías. Se você puder, confira também uma descrição precisa de aquilo que aconteceria com o Senhor Jesus. Quem é realmente Jesus, irmãos? A gente sabe que Jesus deixou a sua glória, a companhia de querubins, para se fazer carne e habitar entre nós. Sendo um Deus exaltado, se humilhou até a morte de cruz. Sendo Deus transcendente, se esvaziou. Sendo Deus, o Rei dos Reis, se fez servo de todos. Sendo infinito, se tornou um bebê enfaixado e colocado não num berço rico, mas colocado numa manjedoura. Ele veio cumprir não aquilo que simplesmente nós não cumpriríamos. Ele veio cumprir o plano do Pai. Antes de ser fiel ao seu povo, Ele é fiel ao Pai. Ele veio em obediência ao Pai. E ao mesmo tempo, sem ser contraditório, Ele veio voluntariamente. Ele veio de forma espontânea. Ele veio por amor. Ele mesmo declarou que Ele veio buscar e salvar o perdido, buscar e salvar o pecador. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para vencer o pecado. Ele veio para triunfar sobre principados e potestades. Ele veio para tirar o cativo do cativeiro. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio para conquistar o seu e o meu coração. Ele veio para remir a sua e a minha vida, seja hoje, seja ontem ou seja amanhã. Um povo que se chama pelo seu nome será salvo. Jesus não veio para ser servido. Ele mesmo disse que veio para servir. Ele não veio para ser aplaudido. Ele veio para ser desprezado. Jesus foi colocado num trono, não aqui. Aqui ele foi colocado numa cruz. E depois da cruz, num túmulo. Jesus é aquele que, através de suas feridas, nos dá a possibilidade de enxergar um futuro. É aquele que, através de suas dores, nos dá uma oportunidade de enxergar a nossa cura. Jesus é aquele que, através de um castigo horrendo, é capaz de nos fazer, parando para pensar,
e nos lembrando desse futuro, conseguirmos enxergar uma recompensa. Irmãos, quando olhamos para o texto, podemos entender algumas coisas. E a primeira que gostaria de destacar é exatamente essa: sua glorificação restaura os nossos relacionamentos. Você percebeu como a linguagem aqui do profeta Isaías é bem específica e ao mesmo tempo é bem simbólica? O lobo habitará com o cordeiro. Até nas histórias infantis nós vemos que o lobo é inimigo do cordeiro. O lobo mau fica doidão atrás daqueles cordeiros ou atrás dos porquinhos. O lobo nunca vai ter paz com o cordeiro, a não ser que haja uma intervenção, a não ser que haja algo que esteja além das nossas forças ou das nossas expectativas. Deus, o Senhor, o Criador e o nosso Redentor, através da obra de Jesus, vai fazer que a glorificação dele seja aquilo que vai restaurar os nossos relacionamentos. Por que eu estou enfatizando isso? Amados irmãos, não quero me delongar nesse sentido, e acredito que esse momento que devemos ter aqui precisa ser objetivo, precisa ser o mais bem aproveitado possível. O fato é que quando nós entendemos a glorificação de Cristo, quando entendemos sua ressurreição, aquilo que até então nos prendia e nos dava motivos para se afastar das coisas que talvez não gostamos, mas precisamos ter, das pessoas que já não são tão agradáveis, mas precisamos amar e insistentemente conviver, o Senhor faz com que nós tenhamos esperança. O sofrimento de Jesus nos dá a ideia de que essa experiência é íntima e longa. Esse homem de dores, que sabe o que é padecer, nos dá esperança para restaurar os nossos relacionamentos. Acredito que temos tido uma boa oportunidade de rever princípios e rever prioridades em relação a relacionamentos. Sempre dissemos aqui na igreja, e em momentos que falamos a respeito de comportamento de pais e filhos, sempre enfatizamos que é possível que os filhos entendam muito bem a ausência de seus pais por períodos longos, seja durante o dia ou durante a semana, alguns até durante o mês. Os filhos vão entender a necessidade que os pais têm de ficar em reuniões até mais tarde, de muitas vezes sair mais cedo, antes que eles acordem, e voltar mais tarde, depois que eles já estão a dormir. Os filhos entendem essa distância, esse distanciamento dos pais. Só não podemos pedir para que as crianças entendam esse distanciamento quando estamos sentados no mesmo sofá. Talvez essa quarentena tenha servido para você analisar, e se você ainda não fez isso, veja quanto do seu tempo tem sido passado na frente das telas do smartphone, da TV ou do computador. Nós sabemos que Deus está aqui. Nós sabemos que Deus é o maior interessado no nosso relacionamento com Ele. Jesus foi rejeitado pelos religiosos da sua época, e nem por isso Ele deixou de cumprir o seu papel. Jesus foi rejeitado pelo povo que Ele tinha chamado para si, e nem por isso Ele deixou de cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Talvez você já tenha sido rejeitado pelos seus. Talvez você já tenha sido rejeitado, inclusive, por quem deveria te amar. O Senhor Jesus, em sua glorificação, restaura os nossos relacionamentos. Eu espero que você, dentro daquilo que é necessário, espere ansiosamente na soberania de Deus, que tem o poder de restaurar. Mas aquilo que lhe cabe, eu espero que responsavelmente você faça dentro do que estiver na sua limitação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É possível fazermos algo dentro das responsabilidades que Deus nos deu. Você como pai, qual é a sua responsabilidade? Você como marido, qual é a sua responsabilidade? Você, dona esposa, você que é mãe, qual a sua responsabilidade para se apropriar dessa restauração de Deus em nossos relacionamentos? Pastor, se distorceu, o texto está falando a respeito de algo futuro. Obviamente, irmãos, vocês me dão licença aqui? Vocês aceitam um pouco d'água? Segura aí. Não vá beber água agora na sua casa não, espera aí, depois você vai, tá bom? O texto fala a respeito sim de algo futuro, mas esse algo futuro se refere a nós também.
é para que os seus relacionamentos sejam restaurados também em nome de Jesus. Tá bom para você pegar e talvez fazer uma ligação nesses dias. Ah, pastor, a pessoa não vai me atender. Talvez não, mas a parte de quem não foi feita? A sua ou a dela? Ah, tá bom para você fazer algo bem prático. E olha, eu tenho somente a agradecer, porque nesses dias recebemos algumas atitudes muito práticas em relação a cuidado, em relação a amor. Quero agradecer aos presentes que recebemos esses dias. Foi bolo, foi um franguinho, foi uma torta. O pastor David e o pastor Onésimo aqui já estão ficando, não é para ficar com inveja, gente, a gente compartilha, viu? Mas é gostoso, é uma delícia. E obrigado à família de coração, família de sangue, que pôde de alguma maneira fazer isso aí. Algo que a gente percebe no texto, que depois de ressurgir, há uma esperança que redime nossa vida cotidiana. A esperança que foi tão bem explanada pelo pastor David aqui no início e replicada pelo pastor Onésimo. Uma esperança de que, e para a glória do Senhor, esses dias não serão o nosso fim. Jesus mostrou que nem o pior inimigo que nós temos serviria para colocar um ponto final na nossa esperança. Jesus mostrou que nem a morte é capaz de pará-lo. Louvado seja Deus por isso. Você pode crer que existe esperança em uma manhã. A esperança de Jesus nos redime de nossa vida cotidiana. Você crê nisso, meu irmão? Talvez tenha sido difícil, de alguma maneira, viver esse tipo de crença nos dias que a gente está a viver. Mas eu espero que em nome de Jesus, sua esperança seja renovada através da ressurreição de Cristo. Sim, cristãos continuam a ser mortos ao redor de todo o mundo. Cristãos continuam a ser perseguidos, continuam a ser desprezados. Em nossa nação não é diferente. Alguns cristãos talvez não estejam sendo mortos. Você vai falar isso? Obviamente não. Mas continuam a ser ridicularizados. Continuam sendo considerados como pessoas com menos capacidade intelectual. E eu espero que em nome de Jesus você possa, para a glória de Deus, se apropriar de uma esperança que não está firmada na opinião das pessoas, uma esperança que não está baseada no conhecimento que nós temos, uma esperança que não está baseada nem tampouco naquilo que nos cerca e pode nos dar proteção. É uma esperança baseada naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. Sua esperança redime nossa vida cotidiana. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dia toda língua, tribo, nação, um dia toda raça, todo joelho se dobrará diante de Deus. Nós nutrimos essa esperança e devemos de alguma maneira também abraçar a responsabilidade de fazer isso. Senhor, como que a gente vai fazer isso nesses dias? Talvez seja muito melhor e mais prático você começar a fazer isso nesses dias. Treinar o seu coração, inclusive, para aquilo que está acontecendo dentro da sua própria casa. Algumas pessoas que até então nem sequer a Bíblia leram durante esses dias. Há alguns outros que, em vez de terem um tempo maior para buscar a Deus, infelizmente têm se afastado de Deus. Ouvimos isso ontem numa live do Interligados. O pastor chegou à conclusão que muitos, em vez de aproveitar o tempo que estão tendo com Deus, têm aproveitado o tempo para debandar da vida com o Senhor. É preciso, irmãos, responsabilidade. Filmes, jogos, todo dia vai ter. Todos os dias nós teremos. E distraídos, talvez a gente vai perder uma chance tremenda de conseguir se aproximar mais de Deus. O Senhor já tomou a iniciativa, Ele veio ao nosso encontro. É preciso diligência e responsabilidade com o que Ele já nos deu. Ele já te deu isso aí. Você está ciente disso? Ele já te deu. Ele já te presenteou com sua santa e doce presença. Se você crê em Cristo, você já foi presenteado com isso. Se não crê, é tempo de você rogar a Deus, suplicar a Deus. E só o fato de você rogar a Deus e suplicar a Deus já é sinal do favor dele sobre a sua vida também. Ninguém clama, ninguém roga, a não ser que já tenha nascido de novo. Um morto jamais vai poder clamar. E a palavra de Deus nos ensina,
na epístola de Paulo aos Efésios: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, vida plena, vida abundante. Depois de surgir uma lembrança do futuro, suas marcas renovam as nossas forças. Eu espero que suas forças sejam renovadas em Deus. Eu espero que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que um dia fez com que você e eu entendêssemos a realidade do Evangelho, eu espero que Ele possa renovar as suas forças. Muito cuidado, cuidado com o que talvez as pessoas vão te oferecer nesse tempo. Nem sequer as expectativas de alguém podem ser suficientes para que você possa fazer algo certo. Cuidado com as expectativas. Nós devemos viver debaixo da expectativa da obediência em relação ao que Cristo já fez. As forças que Ele traz de fato para cada um de nós não devem ser usadas para engrandecer o nosso nome ou simplesmente fazer com que nós sejamos aceitos, nós sejamos entendidos. Essas forças, elas são para que nós sejamos sustentados. Seja sustentado por Deus. Deus é a ênfase de todas as coisas. Deus é a ênfase de toda a palavra que Ele nos deixou. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte, uma bandeira por todos os povos. A glória lhe será a morada. Você prestará contas a Deus. Os olhos dele estão em todos os lugares. O Senhor está aqui nesse momento, comigo e contigo. E é legal porque, estando com o celular na mão, a gente pode se locomover. É perigoso porque a gente pode perder muito a nossa atenção. Deus está contigo, seja você agora, alguém que está no seu quarto, na cozinha, na sala ou até no banheiro. Deus está contigo. Se você estiver dentro do carro e estiver ouvindo essa mensagem, Deus está contigo. Ele está aqui conosco. E a parte mais linda disso é que Ele vai renovar as nossas forças. No próprio livro de Isaías, capítulo 40, a palavra de Deus assim nos ensina: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ainda no livro de Isaías, no seu capítulo 64, no seu 4º versículo, a Bíblia diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. As nossas forças são renovadas exatamente porque o trabalho já foi feito. Está precisando de força? Recorre a quem sabe trabalhar. Recorra ao Senhor. Está precisando de forças? Uma vez eu ouvi pastor Júnior Lima uma mensagem a respeito de Isaías 40. O texto diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Cansado e não tem nenhum vigor, a pessoa em sua pior forma. Está precisando de força? Com a provisão, com a providência, com a intervenção de Deus, mesmo mais fraco, com Deus tudo Ele pode. O versículo seguinte diz: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Jovens, moços, melhor forma, nem sempre. Se cansam, se fatigam, de exaustos caem. Mesmo em nossa melhor forma, sem a intervenção de Deus, nada podemos. E a parte mais linda de todas é o que está escrito no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como aves, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Minha palavra para você é exatamente essa: espere em Deus, espere no Senhor. Assim como o salmista diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Pregue a palavra,
compartilhe a palavra, mas acima de tudo, leia a palavra, se alimente com a palavra, ela vai te fortalecer. É possível que talvez nesses dias tenhamos perdido grandes oportunidades de se debruçar na palavra. E é legal a gente sempre se lembrar, estar sendo renovado por Deus necessariamente não significa muita saúde ou vida. Ser renovado por aquilo que Cristo fez, muitas vezes pode ser em meio à enfermidade, ou até mesmo com o cheiro da morte assombrando o nosso coração. Estevão estava servindo a Deus quando foi apedrejado e morto. Você se lembra disso? Se a medida de Deus para as nossas vidas nesse momento for sacrificial, ou se Deus ainda não nos poupar, seja dos vírus desse mundo, seja das circunstâncias adversas, negativas, cremos plenamente e descansamos, e nossas forças são renovadas, sabendo que Ele está no controle de tudo, e sabendo que se Ele colocou em nossos ombros, é porque nós podemos suportar. Afinal, a força não é nossa, a força vem exatamente dele. Creia nisso. É a medida de Deus para você e para mim. Eu confesso para vocês que tem horas que eu me amedronto com isso, sabe? E a única forma de eu não me amedrontar é confiar naquele que a morte venceu. Eu espero que você, em nome de Jesus, seja fortalecido com o poder de Deus. Eu desejo de todo o coração que o Deus que um dia nos chamou, o Deus que um dia nos fez entender o que é a vida, o Deus que fez com que você e eu pudéssemos viver e pudéssemos sentir prazer numa palavra que é lida, num cântico que é ouvido, ou seja, simplesmente no coração que é tocado, que esse Deus te renove, que Ele te sustente e que os nossos olhos estejam com a esperança, não apenas do hoje, daquilo que pode acontecer aqui agora, não esteja simplesmente olhando que Jesus um dia ressuscitou, esteja também no amanhã. Ele ressuscitou por causa do amanhã, Ele ressuscitou porque os nossos olhos nesse momento estão no céu. Jesus há de voltar. Prepare seu coração, espalhe a boa nova da salvação ao máximo de pessoas que você puder. Temos que louvar a Deus. Os ministérios da igreja continuam a funcionar. O Ministério Café com Pão tem sido uma bênção e um instrumento de Deus para levar o Evangelho do Senhor. Nessa semana vimos com muita alegria como o Senhor usou poderosamente a vida desses irmãos. Até nós queremos aqui agradecer a Sulamita e ao pastor Onésimo especificamente como líderes, e especialmente a Sulamita por ser a líder do ministério, mas agradeço também ao pastor Onésimo porque esteve presente nessa semana nos dois momentos que eles foram levar a palavra de Deus aos moradores de rua. Sejam todos os outros que fazem parte do ministério, queremos aqui agradecer a vocês. Vocês têm levado esperança a pessoas que já foram, talvez, até cheias de oportunidades, mas hoje foram deixadas de lado, talvez até mesmo por suas famílias. É tempo da gente olhar adiante, mas é apenas um domingo. O Senhor Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Te louvamos, Santíssimo Deus, Eterno Pai. Te agradecemos porque Tua Palavra é a única fonte de revelação. Ela constrange a nossa consciência. Ela ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. Ela é o padrão pelo qual todo o nosso comportamento é direcionado. E a Tua Palavra nos ensina que o Senhor Jesus é o Verbo encarnado do Senhor, é a palavra vivendo entre nós. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu as coisas desprezadas, as fracas, para que a glória de tudo isso não esteja na pessoa, mas seja evidenciada no próprio Deus que nos chamou. Queremos te agradecer porque, olhando para o Senhor, ó Deus, podemos perceber quanto amor existe na obra de Cristo, e pedimos de uma maneira muito especial: favoreça-nos, ó Deus, favoreça-nos a olhar para aquele que foi rejeitado pelas autoridades, mas teve seu sacrifício aceito pelo Rei dos Reis. Favoreça-nos, ó Deus, a olhar para aquele que foi rejeitado pelos seus próprios discípulos, negado pelo próprio Pedro, mas em nenhum momento foi esquecido pelo Senhor, em nenhum momento
deixou de ser o filho do Senhor, no momento mais tenso de sua vida, e é por isso que ele se torna tão pesado e tão difícil, no momento que Cristo estava na cruz. O Senhor virou os olhos dele, o Senhor tirou os olhos dele de todo o peso do pecado e serviram para que de alguma maneira hoje nós pudéssemos ter vida. O Senhor puniu o seu filho, a ira do Senhor, o cálice da ira do Senhor foi derramado sobre Jesus, e nós queremos te louvar, porque mesmo que isso tenha acontecido, ó Deus, o Senhor não deixou de nos dar esperança. Quero te agradecer, porque o cálice foi derramado sobre quem suportava, e não sobre nós. Quero te agradecer, porque é por isso que nós podemos nutrir uma esperança em relação ao futuro. Abençoe cada pessoa que estiver em sua casa nesse momento, cada família que estiver reunida, Senhor. Cuide do coração de cada um, cuide das expectativas, dos sonhos e ao mesmo tempo dos temores de cada um. Abençoe os laços que temos, ó Deus, e não permita que esse tempo seja desperdiçado. Use esse tempo, ó Deus, para segurar ainda mais o nosso coração contigo e para nos dar o privilégio de te conhecer melhor. Fale com cada pessoa que estiver em sua casa e encha-nos, ó Deus, com mais do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por quem Ele é, por sua palavra e por termos tido um momento como esse. Você tem motivos para agradecer a Deus? Quero chamar os pastores aqui, pastor Onésimo, pastor David. Quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, por esse tempo tão especial. Ele nos ajude aí, tentando fazer com que a gente... Opa, bati aqui no nosso tripé. Esse cabe todo mundo aí. Cabe nós três aqui? Sim. Queremos agradecer aos irmãos que nos auxiliaram para que esse momento pudesse acontecer hoje. Quero te fazer um convite, uma convocação. Terça-feira, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Nós, na secretaria, você na sua casa, porque a terceira é nossa. Não, a praça é nossa, não, a terceira é nossa. A terceira nem nossa, é de Deus. A terceira já existia sem a gente aqui, vai continuar a existir sem a gente aqui. A terceira faz parte de um grupo muito maior que é coordenado por Deus. Terça-feira, quinta-feira, estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida. Se você tiver algum pedido de oração, compartilhe conosco. Não precisa ser pelos comentários. Mande uma mensagem para os nossos números de celular. Mande uma mensagem pelo direct aqui no Messenger, seja no Facebook, ou pelo direct aqui no Instagram. Mande essa mensagem para a gente. Compartilhe conosco. Não sofra sozinho nessa hora. É tempo da gente crescer. É tempo da gente se amar. É tempo da gente esperar no Deus que vivo está. Crê nisso, meu Deus? Vamos impetrar a bênção e suplicar ao Senhor para que nos abençoe nessa semana mais uma vez. Junte-se com quem estiver mais próximo a você e, se puder, simbolicamente, estenda suas mãos como se estivesse segurando uma bandeja, esperando algo bem grande Deus colocar sobre suas mãos nesse momento. Sim, Senhor, querido Deus e amado, suplicamos para que o Senhor derrame sobre nós as mais ricas bênçãos. Seja com cada família nesse momento. Alcance cada coração, ó Deus. Abençoe cada necessidade. E para a glória do Senhor nos proteja. Proteja cada servo do Senhor que está em casa nesse momento. Guarde suas vidas. Guarde seus corações. Ó Deus, aumente-nos a fé para a glória do seu nome. Dê-nos, ó Pai, a consciência todos os dias de que devemos te agradecer, te louvar e confiar no Deus que está acima de todos nós, acima das circunstâncias, acima dos problemas. Tu és a nossa esperança. Ó Deus, favoreça-nos nessa semana. Peço de uma maneira especial, presenteie, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Presenteie com boas notícias. Traga realmente a dádiva de boas novas sobre as suas vidas. A melhor nós já ouvimos. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele pode nos dar esperança nesse mundo caótico, perdido, nesse mundo que jaz o maligno. Ó Deus, abençoe-nos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.
Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco. Marcelão, chega aqui. Não? Está vendo o Felipe? Quer vir aqui? Reinaldo, muito obrigado. Vem aqui, Reinaldo. Deus abençoe. Cadê? É primo da Flávia que estava nos acompanhando aquele dia, né? Deus abençoe, viu? A todos que nos ouviram. Infelizmente hoje não pudemos interagir tanto. Terça-feira interagiremos melhor. Que Deus os abençoe e possa abençoá-los toda semana. Vão em paz, queridos. Fiquem com Deus.